Meu nome é Solange e estou aqui hoje a convite do Pro 31 para contar um pouquinho da minha história, especialmente em relação à maternidade, o que Deus fez e tem feito na minha vida. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, com 26 semanas, eu comecei a ter um inchaço muito grande, comecei a me sentir muito mal, então eu fui levada para a maternidade e depois de alguns exames eles identificaram que eu estava com uma pré-eclâmpsia já num estágio bem avançado. Então eles, para poder salvar minha vida e do bebê, porque nós dois já não estávamos saudáveis, foi feita uma cesárea de emergência e nós dois fomos encaminhados para a UTI. Então eu fui encaminhada para a UTI, onde eu fiquei 3 dias e graças a Deus conseguiram restaurar todos os parâmetros e eu saí dali. Mas depois disso começava aí uma grande luta aí pela vida do meu filho, que tinha nascido prematuro extremo, com 26 semanas de gestação, 900 e poucos gramas e muito doente. E então o Thiago começou a lutar para sobreviver naquele momento. Eu lembro assim que eu coloquei na incubadora dele Efésios 3, 20 a 21, né, a hora que ele que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A ele seja a glória para todo sempre, de geração em geração. E eu lembro que eu coloquei esse versículo e desde então esse versículo tem seguido a gente em todos os momentos aí. E ali naquela UTI a gente começou então a ter muitas lutas, o Thiago passou por muitas intercorrências, por muitos momentos bem difíceis, mas eu queria contar um desses momentos. Um dia, já fazia mais ou menos um mês que ele estava ali naquela UTI, com muitas dificuldades, e eu cheguei numa manhã ali, eu e meu marido, e ele estava na maternidade tem várias salas de UTI, na UTI neonatal, onde ficam 5 a 6 bebês por sala. E eu cheguei ali na sala do Thiago e a sala estava vazia, eles estavam fazendo uma limpeza terminal, né, que eles fazem. Eu assustei no começo, depois eu lembrei que eu já tinha visto isso outras vezes ali na UTI. Eles removiam as incubadoras e para outras salas para poder limpar. Então uma enfermeira indicou onde o Thiago estava, eu fui para lá, mas eu espiava as outras salas assim, para ver se eu encontrava aquelas mães, porque a gente passa o dia inteiro ali e a gente faz amizades, a gente divide histórias, a gente fica sabendo por que cada uma está ali, o que tem acontecido. E eu comecei a procurar aquelas mães e não encontrei, então eu perguntei para uma enfermeira onde elas estavam. E então ela falou que precisava chamar um médico para conversar com a gente. E veio o diretor da UTI e aí a gente percebeu que as coisas não deviam estar nada bem, né? E aí ele nos chamou para a sala dele e ele contou que naquela madrugada tinha acontecido uma infecção por Klebsiella ali, que é uma dessas bactérias hospitalares muito agressivas, muito resistentes a antibióticos, e infelizmente todos aqueles bebês tinham falecido naquela madrugada. E aí o médico disse pra gente, olha, boa notícia para vocês é que o Thiago tá vivo, mas a má notícia é que o Thiago tá infectado pela bactéria. E o estado dele é gravíssimo, a gente não tem mais nada para fazer por ele, e a menos que aconteça um milagre, ele vai morrer nos próximos momentos aí. E ele não queria que a gente ficasse ali para ele não morrer na nossa frente. Então a gente foi até a incubadora do Thiago, nós oramos com ele, fomos para casa, choramos muito, né? Clamamos por um milagre, eu clamei, minha família clamou, meus amigos, essa igreja, né, clamou toda por um milagre para o Thiago. E aí eu cheguei no dia seguinte, o Thiago estava vivo, e no outro ele estava vivo, e Deus nos visitou então dessa forma, com um milagre. O Thiago conseguiu vencer aquela bactéria, sobreviveu. Depois disso, várias outras intercorrências tão difíceis quanto essa, e Deus foi nos dando vitória a cada infecção, a cada intercorrência. E o Thiago, com 3 meses e 1,850 kg, ele teve alta ali da UTI. Foi para casa, ainda tivemos momentos muito difíceis, porque ele era muito pequeno, muito debilitado, passou por várias cirurgias, mas Deus fez um milagre completo, manteve ele vivo, sem nenhum tipo de sequela, e acho que muitos têm testemunharam do que Deus fez
e ainda tem feito na vida do meu filho Thiago. Mas depois disso, quando o Thiago tinha uns 2 anos, eu engravidei novamente e eu tinha um sonho de ter um filho como todas as outras mulheres, né? Ter uma gestação até o final, poder fazer um enxoval, quartinho, todas essas coisas, né? E eu fiz, né? A gestação da Alicia foi uma gestação super monitorada por conta do histórico, da gravidez de risco. E então foram muitos exames. Com 25 semanas eu já fui afastada do trabalho e pude então fazer tudo o que uma mãe espera fazer durante uma gestação, né? Então todo o controle que eu pude ter, que os médicos puderam ter, tudo foi feito durante essa gestação. Foi feita uma cesárea eletiva, ela nasceu ali no centro médico, mas aí Deus tinha outro plano pra gente naquele dia. E durante o parto, aí eu percebi que alguma coisa não estava bem ali. Eles tiraram meu marido de dentro do centro cirúrgico, começaram a entrar muitos médicos, eu percebi que minha filha não chorava, me desesperei, comecei a perguntar dela, né, por que ela não chorava, e eu vi de repente eles passando com ela assim, já totalmente roxinha, sem nenhum movimento, sem chorar, muitos médicos tentando reanimá-la. E foi muito difícil aquele momento, foi muito chocante, mas depois de 10 minutos eles conseguiram trazê-la de volta à vida, conseguiram entubar e foi encaminhada para a UTI também. Quando eu saí dali, fui para o quarto, foi um momento muito difícil, porque além de toda a dor, de tudo que eu tinha visto, tinha uma frustração também muito grande de conseguir entender que minha filha também passaria pela UTI. Então entraram no quarto assim vários médicos para poder explicar o que tinha acontecido ali naquele momento, e eles contaram que a Alicia teve uma parada cardiorrespiratória de aproximadamente 10 minutos, que ela estava ligada a aparelhos, não sabia se ela ia sobreviver, nenhum órgão funcionava, né? E então aquelas primeiras horas iam descobrir se ela ia sobreviver ou não. E eles falaram muitas coisas, eu não entendi, estava em estado de choque também, muita coisa eu nem entendi o que eles estavam falando. E então um dos médicos falou que o prognóstico para Alicia era paralisia cerebral total, por conta de 10 minutos em parada cardiorrespiratória. E aí um novo vale então foi aberto ali na nossa frente, foi um tempo muito difícil. Eu perguntei para o médico o que significava, porque eu estava tão confusa, né? E o que significava aquilo. E ele disse assim de uma forma muito dura, mas talvez importante para mim naquele momento, ele disse: sua filha nunca vai andar, sua filha nunca vai falar, sua filha nunca vai para a escola. E nós então clamamos novamente por um milagre, né? A igreja novamente clamou por um milagre pela vida da Alicia. Minha família clamou por esse milagre, mas a Alicia ela não conseguia realmente respirar, né? Ela estava ligada, entubada o tempo todo. Aí eu pedi uma transferência dela aqui para a maternidade, porque a gente já conhecia muitos médicos por conta do Thiago, do tempo que ele ficou ali. Mas ela não conseguia ficar livre da respiração com aparelhos, né? Mas eu cheguei uma manhã ali e a Alicia não estava entubada. E eu assustei, porque eu achei que se ela ficasse sem estar entubada, ela morreria, né? E eu chamei a enfermeira rápido, falei: precisa chamar a médica, a Alicia está entubada. E ela chamou a médica, e a médica falou que naquela madrugada a Alicia, com as mãozinhas dela, arrancou o tubo. E as enfermeiras chamaram ela e ela chegou e falou: olha, ela está conseguindo respirar, vamos ver até onde ela aguenta. E depois daquele dia, a Alicia nunca mais foi entubada. Depois de 23 dias ela saiu do hospital, teve alta, mas com o prognóstico de paralisia cerebral, né? Mas ficou viva. Então nós fomos encaminhados para neuropediatra, para vários outros especialistas, e começamos toda uma jornada de investigação das lesões que ela teria. E fizemos muitos exames, foram várias semanas fazendo muitos exames, até que a gente conseguiu juntar tudo para levar para o neuro. E aí o neuro analisou todos aqueles exames e muito sério, e a gente foi ficando muito tenso, e de repente ele olhou pra gente e falou assim: quem é o seu Deus? E a gente não entendeu e perguntou por quê. Ele falou: eu nunca vi uma criança em 10 minutos com parada cardiorrespiratória não ter nenhuma lesão, ter todos os neurônios totalmente preservados. E aí ele disse: parece que alguém colocou a mão em volta da cabecinha dela e manteve oxigenado o cérebro dela, né? E a gente entendeu então que era o mesmo Deus, né?
que a gente tinha clamado para o Tiago, aquele que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, ele tinha nos socorrido mais uma vez e tinha atendido o nosso clamor e nos concedeu mais um milagre. E a Alicia cresceu como uma criança normal, atendendo todas as expectativas para cada faixa etária. Ela até nos surpreendeu, com 4 anos ela aprendeu a ler sozinha. Então essa época que ela começou a ler, a gente teve assim a confirmação do milagre que Deus tinha feito na vida dela e que ela tinha ficado realmente sem nenhuma sequela, né? Claro que a gente tem dificuldades, né? Como qualquer um, tem habilidades, tem algumas dificuldades, mas uma vida totalmente normal. Mas em meio a toda aquela confusão, né, de neuro, de tantos exames e tantas coisas, quando a Alicia tinha 6 meses, eu descobri que eu estava grávida novamente. E aí eu senti muito medo. Medo por toda a história que eu tinha acabado de viver nos últimos anos, medo do que ia acontecer de errado, porque eu tinha na minha cabeça que algo também aconteceria com esse bebê, medo do julgamento das pessoas, por pensar como que eu engravido novamente depois de todas essas histórias, de todas essas vivências. E então foi um momento muito difícil. E para minha surpresa, Deus realmente tinha uma outra história. Deus tinha mais coisas para me ensinar, tinha mais momentos para a gente caminhar de perto, para vê-lo de perto. E quando eu estava grávida de 6 meses, a Alicia tinha acabado de fazer 1 aninho, o Tiago tinha 4 anos, aí eu recebi um telefonema assim que mudou as nossas vidas, que o meu marido, que estava lá em Portugal, tinha acabado de falecer naquele dia. E aí foram dias muito nebulosos, muito escuros, dias muito difíceis. Eu não compreendia porque Deus, sabendo que meu marido ia falecer, me deixou grávida, com uma gravidez de risco, e eu não compreendia nada disso. Mas em meio a tanta dor e ao luto, eu acabei esquecendo disso e abandonei o meu pré-natal e não fui atrás, e eu não... como se aquilo fosse passar de alguma forma, né? Mas depois de algumas semanas, meu pai me pegou assim pela mão e falou: nós vamos na médica hoje. E quando eu cheguei na médica, ela até chorou, porque ela achava que eu já tinha perdido aquele bebê, porque eu não respondia nenhuma mensagem, não atendia a telefonema dela. E aí ela pediu alguns exames, ligou para os amigos dela que podiam me atender naquele momento. Então eu fiz todos os exames ali naquele mesmo dia, voltei ali. E quando ela pegou os exames, ela falou: já está na hora, o parto é amanhã. Eu não tinha enxoval, eu não tinha quartinho, eu não tinha me preparado, apesar de uma gravidez de risco. Eu não tinha nada, mas já estava no tempo de nascer o bebê. Então eu fui para casa e então fui surpreendida assim com tantas pessoas chegando na minha casa, com roupinhas, com fraldas, com decoração, com enfeite de porta de maternidade, com tudo que, muito mais do que eu precisava, na verdade, para o nascimento do meu filho no dia seguinte, que é o João. E no dia seguinte eu fui para o hospital, que é na maternidade, e é muito difícil, claro, você ter um bebê que você sabe que nunca vai conhecer o pai, que o pai já não está mais ali. Então foi um dia muito difícil, mas Deus me visitou com mais um milagre. Eu considero um terceiro milagre, porque essa gestação que tinha tudo para acontecer, tantas intercorrências podiam ter acontecido no momento daquele parto. O João nasceu completamente saudável, chorou na hora do parto, o João saiu comigo do hospital e eu compreendi que, na verdade, aquela gestação era um presente de Deus pra gente. Era graça, era misericórdia, era cura para aquele momento de luto que a gente vivia. Era um cuidado de Deus comigo, com os meus outros filhos, a chegada do João nas nossas vidas. E assim a gente tem, né, seguido, e é lógico que a gente passa por outros momentos de aflição, por lutas, e sempre que a gente passa por algum momento assim, Deus traz a memória pra gente, assim, de tudo que Ele já fez nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, e essas lembranças, essas memórias, essas histórias nos enchem, assim, de esperança, de alegria, renova a nossa fé, e a gente tem a certeza que o mesmo Deus tem cuidado da gente. E isso vem muito à nossa mente quando a gente passa pelos momentos difíceis, porque a gente lembra o Deus que a gente tem crido, né? E a gente tem visto Ele de perto, né? A gente não tem conhecido de ouvir falar, a gente tem visto de perto.
E eu queria dizer que, assim, anos depois, né, quando meus filhos já estavam pré-adolescentes, Deus fez novos milagres, assim, na vida deles, porque aí Ele salvou a vida deles não mais da morte nessa vida, mas Ele salvou a vida deles também, da morte eterna. Ele alcançou, salvou a vida deles, e eu pude testemunhar, ter a alegria de testemunhar meus 3 filhos compartilhando da graça de Deus na vida deles e confessando Jesus Cristo como Salvador da vida deles, e dessa forma eu tenho a esperança e a certeza de que eu vou tê-los também por toda a eternidade. O Tiago, que é o meu filho mais velho, ele, na verdade, hoje ele tem 21 anos, ele acabou de fazer 21 anos. O Tiago é um menino muito crente, muito fiel a Deus e muito grato por tudo que Deus fez na vida dele. O Tiago tem recebido outros milagres e outras graças do próprio Deus. Ele tem reconhecido tudo que Deus tem feito na vida dele. Recentemente ele passou no concurso da Petrobras com 18 anos, então hoje ele é o 4º mais jovem a já passar no concurso da Petrobras. E então Deus ainda tem feito muitas coisas e tem completado a obra na vida do Tiago. A Alicia, que é a minha filha do meio, ela é a minha princesa, né? Eu me emociono quando falo dela, porque ela enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, mas Deus tem sido fiel também em cada momento da vida dela. É uma menina doce, é uma menina bem mais tímida, talvez a mais parecida comigo, né? E ela tem 17 anos hoje, está terminando o 3º ano do ensino médio, sonha em ser psicóloga, até talvez por tudo que ela já vivenciou, né? Mas ela tem também sido grata a Deus por tudo que tem feito na vida dela e por ter mantido ela sem nenhum tipo de sequela. E cada vez que ela tem conhecimento traz à memória o que poderia ter acontecido com ela, ou quando a gente vai no médico e ele se surpreende porque ela não tem sequelas, a gente tem agradecido a Deus pela vida dela. E o João, que é o meu filho caçula, tem 16 anos. Ele é o mais descolado, ele é o mais divertido, ele realmente, assim, chegou para completar, assim, a nossa casa e trazer, naquele momento, realmente que a gente precisava trazer cura, e ele tem sido assim, especialmente comigo. Ele é muito carinhoso, ele é muito companheiro. O João, ele é muito esforçado, ele está no 2º ano do ensino médio, e ele já trabalha como jovem aprendiz porque ele quer ser útil de alguma forma, ele quer ser provedor, ele sonha em ter muitas coisas, em empreender, e Deus também tem feito muitas coisas na vida dele, através também agora da adolescência. Eu queria também dizer que essa história também tem a ver com muitas mulheres, né, nesses 20 anos, que são 20 anos de história, desde que o Tiago nasceu até hoje. Muitas mulheres têm me abençoado, muitas mulheres me visitaram, cuidaram dos meus filhos para que eu pudesse trabalhar, me levaram comida quentinha, me deram presentes, têm caminhado do meu lado, têm me encorajado, têm abençoado a minha vida de diversas formas. Essas mulheres são mulheres que me conhecem desde sempre, como minha mãe, irmã, tias. São mulheres que me conhecem da minha adolescência para cá, como algumas amigas, mulheres dessa igreja, mulheres que têm entrado na minha vida ao longo do tempo e têm abençoado minha vida, porque essas mulheres, na verdade, elas têm respondido ao chamado de Deus para a vida delas, do que Deus espera que nós sejamos como mulheres, e eu queria aproveitar para agradecer a Deus pela vida de cada uma delas. E para finalizar, eu queria dizer que essa história não é uma história sobre mim nem sobre meus filhos, mas é sobre o próprio Deus, sobre o Deus que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, sobre um Deus que ainda faz milagres, que também pode curar, se for da vontade dele, e que tudo que ele fez é para a honra e glória do nome dele, por todas as gerações e para sempre. Amém. Eu sou a Solange e eu creio em Deus que cura.